Uma igreja construída na década de 50 aqui na comunidade que é um dos portais da colonização de Porto Novo. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a igreja São José aqui da linha Sede Capela. Essa igreja, ela foi construída no início da década de 50. Deve ter começado no ano de 1950 e até 1952, né? Este foi o período da construção. Quem construiu essa igreja foram as famílias da comunidade aqui de Sede Capela. Pelo que consta na história da comunidade, na época tinha em torno de 45 famílias aqui na comunidade. E essas famílias, então, elas trabalharam de uma forma gratuita, né, para ajudar na construção dessa igreja. E pelo que consta, cada família tinha que trabalhar 50 dias em prol da construção dessa igreja. Se nós olharmos no contexto de toda a construção, nós percebemos que realmente era necessária muita mão de obra para construir toda essa construção, né? E também temos que retroceder um pouco no tempo e imaginar como é que era naquela época para transportar os materiais, para trazer os materiais, para fazer essa construção. Então, como eu sou filho de uma pessoa que esteve assim bastante envolvida nesse processo da construção, então eu tenho um pouco de conhecimento da história, porque o meu pai me falava sempre: nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo. E inclusive o meu pai era carroceiro na época. Ele tinha uma carroça reforçada, ele tinha várias juntas de bois. E eles faziam o transporte, por exemplo, dessas pedras do fundamento da igreja. Isto foi tirado, o pai sempre falava lá da volta, eu não sei em que lugar, né? Essas pedras eram trazidas com carroça. A areia que foi usada na construção, ela foi tirada no Rio Uruguai e ela também foi trazida com carroça para cá. Então as famílias se reuniam e faziam esses trabalhos, então, de transportar esse material e trazer aqui para a igreja. E com isso, então, assim foi desenvolvendo a construção e hoje, então, nós temos toda essa obra maravilhosa aqui na comunidade, onde nós, os descendentes desses heróis que construíram essa igreja, eles nos deixaram isto. Então eu acho que é um legado que eles nos deixaram e é um exemplo de trabalho, de dedicação, de tudo que eles fizeram em prol da comunidade na época. Bom, aqui falando então da construção, nós podemos observar que nós temos uma estrutura assim bastante avantajada, né? Os postes, os pilares são todos grossos, são grandes, né? Por que isto? Aqui não existe viga de concreto nessa construção. Essa construção ela é feita toda ela com tijolo maciço, né? Então esses pilares eles são mais avantajados por causa de dar estrutura, de dar resistência, né, para essa construção. Então, esses são aspectos assim, bem interessantes que a gente pode observar dentro da estrutura dessa igreja. Bom, seguindo, aí então, se nós olharmos aqui o piso da igreja, essa parte aqui do corredor, essa ainda é original, ela foi feita quando foi construída a igreja. Isso então na década de 50. Esse outro piso lateral, ele foi substituído no início da década de 90. Isto era tábua de madeira, essa parte. Mas como na época também já havia problema de cupim,
havia problema às vezes de goteiras, né? Então começou a dar problema nesse soalho, né? Então por isso que a comunidade, então início da década de 90, resolveu substituir esse assoalho de madeira por um piso então de material. Bom, seguindo, também temos a questão dos bancos. Esses bancos, se vocês olharem bem, né, é uma obra de arte, né, que foi feita na época. Então, na época, certamente, esses bancos eles foram feitos assim de uma maneira bem artesanal, né, porque não existia energia elétrica para acionar as máquinas. Então, isso era um trabalho assim mais manual que foi feito, né, na época. Mas elas estão ali e é um trabalho de arte. Os encaixes, hoje já não se trabalha mais dessa forma, de fazer os encaixes tudo certinho, né? Na época se fazia. Então isso é uma obra de arte que nós temos hoje aqui nessa nossa estrutura, dentro dessa nossa igreja. É muito bom, né, nós podermos falar um pouco da história da Capela São José, aqui de Sede Capela, né? É uma forma atual de nós valorizarmos o trabalho dos antepassados, como já se vem falando nesse documentário. E essa capela assim bastante grande, bastante arejada, iluminada, né? Se a gente pensa hoje como esse pessoal trabalhou antigamente para fazer isso, né? Esse altar, tudo que tem aqui tem uma história, né? Então isso não estava pronto assim de uma hora para outra aqui, né? Bom, com relação à nossa comunidade de Sede Capela, tem algumas coisas assim que a gente até precisa voltar um pouquinho no tempo, né? A nossa comunidade, ela é o portal da colonização de Porto Novo, que a gente fala sempre, né? O nosso cemitério, ele é o primeiro cemitério de Porto Novo, ele foi projetado na época, né, pela família Rode, na verdade pelo Adam Wirsch, Anton Wirsch, aliás, não Adam, Anton Wirsch, e ele inclusive é o primeiro que foi sepultado ali, né? Essa capela que nós estamos, ela na verdade é a terceira capela. A primeira, ela foi projetada, né, lá numa encosta, onde hoje mora na propriedade do seu Delavi. E aí, para a gente entender um pouquinho como isso vem vindo. Então, os primeiros moradores aqui de Sede Capela, eles chegaram pelo Rio Uruguai, no ano de 1926, né? Chapéu já chegam em 25, os Dinhesleben, né? E aqui então chega em 26. Mas começa a colonização e nessa comunidade os primeiros moradores nossos foram o Felipe Gergen, o Ricardo Scherer, Eugênio Rockenbach e Bernardo Schinhaus. E em 1927 chegaram então as famílias de José Scheller, que depois também tinha o primeiro local de acolhimento das pessoas aqui em Porto Novo, que chama-se de Hotel Scheller, né, mas é uma casa de acolhimento, o Reinoldo Ruschel, Jacob Art, depois chegou também Roberto Tim, Jacó Teobald, Benjamin Delavi, o Dr. Karl Langenegger, o Carlos Francisco Rode, evidente, William Kickoff, Matias Haas e o Miguel Welchen. O nosso povoado ele surgiu oficialmente em julho de 1927. Aqui na nossa comunidade, a primeira missa, ela foi rezada no dia 30 de setembro de 1927, um ano depois da chegada dos colonizadores. Ela foi rezada pelo padre Hoffenhitzer, da Congregação da Sagrada Família. E essa celebração, essa missa, ela foi rezada na casa do senhor José Hickman. E essa casa dele ficava na chácara número 10, que pertenceu mais tarde ao senhor Arnoldo Gil e José Grins. A primeira capela, ela foi construída em 1928. Então essa capela era lá onde nós temos inclusive uma placa, né, onde é próxima à residência do senhor Arno Delavi. A segunda capela, ela foi construída aqui nas proximidades dessa atual igreja, ali no lado de baixo da rua.
certo? E a terceira capela, que é essa aqui, que nós estamos hoje, a obra dela foi iniciada em 10 de abril de 1950, que depois até vocês podem observar onde está a pedra de lançamento, né, dessa capela, a pedra angular. No dia 23 de novembro de 1952, às 10 horas da manhã, daí está lá embaixo na placa, esteve aqui o padre vigário José Eli, os padres Felipe Kretz e o padre José Gester, eles três da Companhia de Jesus agora, né? E eles, naquela oportunidade, fizeram a inauguração dessa Capela São José. E aqui nós temos que registrar que quando fazem essas inaugurações e tal, normalmente é feita uma solenidade, né? Se envolvem pessoas e tal. Então, quem é que foram os padrinhos dessa nossa igreja aqui? Os padrinhos Albano Volkmer, Berta Schiller, José Schiller e Benjamin Delavi. Esses são os padrinhos dessa nossa capela aqui, né, quando foi feita a inauguração dela. A primeira diretoria foi o senhor, aí não se chamava de presidente, de secretário, de tesoureiro, como fala hoje. Aí era o presidente, então o primeiro fabriqueiro era o senhor Albino Ruschel, o segundo fabriqueiro, o senhor José Schiller, e o terceiro fabriqueiro, o senhor Jacob Bart. Temos aqui do lado o confessionário. Muitos nem sabem o que é isto, né? Para que servia esse confessionário? Hoje dificilmente se usa, né? Mas as pessoas, elas tinham por costume, por tradição, e como eram doutrinados assim, eles faziam a confissão, se não era semanal, mas era mensal, ou cada 2 meses, faziam a confissão, né? Então o padre sentava lá dentro e as pessoas então se dirigiam ao confessionário então, para confessar os seus pecados, né? Nos fundos da nossa igreja nós temos o espaço que era ocupado pelo coral, né? Onde ele fazia os seus ensaios e também onde ele cantava durante as celebrações, né? Mas houve assim mudanças dentro da própria organização da igreja, que o coral não era para ficar assim nos fundos, né? Que ele era para ficar mais exposto. Então houve uma mudança também nesse sentido. Só que esse nosso coro hoje, ele está interditado praticamente por causa da estrutura. Como essa construção não tem vigas de concreto, bombeiros eles acharam melhor de não se usar, não colocar muitas pessoas ali nesse espaço, porque poderia talvez dar algum problema. Então hoje nós temos um espaço diferente para o nosso coral quando ele faz as suas apresentações. Uma coisa interessante é que em igrejas mais novas, mais modernas já, não existe mais, que é o púlpito. O que é o púlpito? O púlpito era o lugar onde os padres faziam a sua homilia. E normalmente esses púlpitos, se a gente assim frequenta igrejas mais antigas, eles estão localizados assim em espaços para atingir assim melhor o povo. Por quê? Porque na época não havia energia elétrica e não havia microfone e amplificadores, né? Então os padres tinham que fazer a sua fala com uma voz forte que conseguisse então atingir a todos os fiéis que estivessem presentes, né? E antigamente a gente bem sabe que era um pouco diferente do que hoje. As igrejas aos domingos lotavam de gente. Hoje, como a gente vive uma época mais moderna, o povo então já deixou um pouco de lado essa participação das celebrações. E muitos dizem, né, eu vou assistir a missa na TV, que é a mesma coisa. Aí eu pergunto, se você assiste um churrasco na TV, você também está usufruindo, né? Então a missa é mais ou menos a mesma coisa. Então você pode olhar a missa, você pode assistir a missa na TV, mas você não participa do processo. Então isto é uma coisa, muitas vezes o povo não tem essa compreensão, não tem essa visão. Outra coisa interessante que tinha naquela época era a organização dentro da igreja. Por exemplo, as crianças,
participavam de uma organização que era chamada de Cruzada. Então, quem entrava nesse grupo da Cruzada usava uma fita amarela no dia da celebração, porque cada domingo tinha então uma celebração específica, ou era da Cruzada, ou era da Congregação Mariana, ou era do Apostolado da Oração, sempre tinha um chamativo para a celebração. E quando era a celebração das crianças, que era da Cruzada, todo mundo tinha que usar a sua fita, né? Assim como a Congregação Mariana, eles tinham que usar a sua medalha, né, pendurada no pescoço, que era de Nossa Senhora, né? Então, isso são coisas interessantes. A Congregação Mariana tinha uma fita azul e a Cruzada tinha uma fita amarela, que era das crianças. Então, isso são coisas assim interessantes que muitos não se lembram, né? Não se recordam como é que isso funcionava. Mas são aspectos assim muito interessantes para a gente relatar para as pessoas mais jovens, para elas terem uma noção como é que era, o que era e como é que funcionava. Aqui em Capela, 3 sacerdotes nasceram aqui e rezaram a primeira missa aqui na terra natal. Então o padre Alcides Gil, o padre Lauro Bart e o padre Renato Bart. Eles pertencem à Companhia de Jesus. As primeiras catequistas da nossa comunidade, quem é que foi? Regina Gauer, Dirce Drebel, eu em tempos idos, Silésia Grims e Iria Ritter. Essas 4 são as primeiras catequistas da comunidade. Me lembro muito desse tempo. Eram as primeiras lideranças femininas que exerciam função religiosas. Catequistas de preparação para a primeira Eucaristia na comunidade. Então começou a surgir a entrada de leigos e fomos os primeiros na época, as meninas lá. E depois surgiram catequistas para a formação, né, para o sacramento do Crisma. E os 3 primeiros catequistas de Crisma em Sede Capela foram os professores Alvino Senen, Ali Friedrich e Dirce Drebel. Essa questão, inclusive, por exemplo, de nós termos muita celebração religiosa aqui, deu-se ao fato de que aqui em Sede Capela nós tínhamos o seminário, que iniciou no ano de 1949 e ele fechou na década de 70, né? Então, como tinha padres, nós tínhamos sempre missas aqui. Com o fechamento do seminário, gradativamente nós entramos assim na rotina das demais comunidades nossas aqui do município, da paróquia. Passamos a ter missa uma vez por mês. O primeiro casamento realizado por ministro de casamento, o seu Alvino Sênima, aqui em Sede Capela, foi de Gernot Gil e Irene Fir, e continuam juntos até hoje. O primeiro batizado realizado pela ministra de batismo, Dirce Drebel Sena, foi Alan Friedrich, filho de Leone e Ari Friedrich, também hoje adultos. E eu gostaria de aproveitar e mostrar aqui um quadro que é do ano de 1916. Na oportunidade, a diretoria da igreja, né, coordenada pelo senhor Paulo Tsiles, pelo Inácio Capes, eles deixaram então registrado na coordenação deles a vinda da cruz peregrina aqui na comunidade Sede Capela. Então tem as fotos de quando ela foi trazida de Dourado, o pessoal trouxe a cavalo para cá, né? Foi recebida aqui. Então ela permanece aqui na igreja e aqui inclusive eles colocaram assim, um trabalho assim, bem feito, olha aqui ó, as visitas que foram feitas assim nas residências de famílias. E eu antes olhando aqui, pouquinhas dessas pessoas estão mais conosco. Então assim, para se ver a importância do registro histórico, fotográfico, hoje em filmagens, em documentários, nós somos passageiros, né? Essas pessoas já não se encontram mais aqui. Então, assim, é um trabalho que eles deixaram esse registro. É uma história muito rica e que merece ser contada, valorizada e continuada.